Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? É sempre bom estar aqui, viu, Levi? Eu senti a tua falta. Depois você vai ver o vídeo aí. Eu mandei um beijo para você, para aquela câmera. Eu já vou contar já, tá bom? Ah, Deus. Tudo bem com você, amada igreja? Amém? Vamos esquentar isso aqui? Vamos. Queria pedir um momento de louvor e adoração ao Senhor. Diferente daquilo que nós vivenciamos agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você aplaudisse sentado o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, receba esse momento, mais um momento de louvor na Tua presença. Senhor, nós queremos dizer que nós te amamos, Deus. Nós te amamos com toda a intensidade do nosso coração. E estar aqui é um presente do Senhor. Estar aqui nesse lugar, junto com os irmãos, é um presente do Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Pai, toma minha vida diante do Senhor. Pai, eu quero confessar que sou pecador, e se não for o Senhor, nada posso fazer, Senhor. Então toma minha vida como um vaso nas Tuas mãos. Eu quero fluir na unção do Teu Espírito e desejo fazer isso com satisfação na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, em 2001, eu pastoreava uma igreja presbiteriana, a terceira igreja presbiteriana de Guarapuava, a igreja presbiteriana Betel, no bairro Santana. E nós tínhamos um presidente da associação de ministros daquele lugar, chamado pastor Irineu, não me lembro o sobrenome dele. Ele hoje é presidente das igrejas do Evangelho Quadrangular aqui no Paraná. E ele teve um encontro, uma visitação maravilhosa, um tempo precioso com o Senhor. Ele teve uma visitação tremenda de Deus. Ele tinha ido para o norte do Paraná, em Mandaguari, fazer uma cruzada evangelística. E quando ele retornava, ele percebeu que um carro o seguia pela rodovia. E ele, então, ficou tentando imaginar o que seria isso. Mas ele continuou a sua caminhada e ele adentrou a cidade. Ele chegou e parou o carro em frente à igreja para descarregar as malas. Era uma segunda-feira. O pastor sempre faz isso, né? Prega durante o final de semana e segunda-feira ele está chegando na sua igreja, né? Naturalmente. E ele chegou ali, estacionou o carro em frente ao portão da igreja, lá no bairro Santana, e passou alguns minutos, enquanto ele abriu o porta-malas e descarregava as malas, estacionou aquele carro. Ele pensou até que era uma ilusão de ótica dele, porque demorou mesmo alguns minutos para que aquele carro chegasse até ao portão e estacionasse atrás do carro dele. E dois homens altos, bem vestidos, com terno, gravata, o abordaram e disseram, nós gostaríamos de falar com o pastor dessa igreja. E era ele. E ele disse, sou eu. Pastor, o senhor tem um tempo para nós? Temos. Tenho um tempo para vocês. E ele abriu o escritório, abriu a janela e acolheu aqueles dois homens. Eles sentaram e ele disse, pastor, nós passamos por esses minutos na cidade procurando uma igreja de portas abertas. E nós não encontramos. E o Senhor nos acolhe. E eu quero deixar uma mensagem para o Senhor. E a mensagem é esta: avise os outros que Ele está voltando. Pastor Irineu recebeu aquilo com susto até, mas o que aconteceu depois daquele momento? E isso ele compartilhou conosco numa reunião da Associação de Ministros de Guarapuava.
Então ele se despediu e esses dois disseram que estavam vindo de uma cruzada evangelística também. Mas ele sondou toda a região e não encontrou vestígios dessas duas pessoas. Eu não me lembro o nome, ele também perguntou o nome daqueles dois homens de Deus. Nada não. Naquela mesma noite ele teve um sonho. Uma noite anterior ele teve um sonho, este sonho. Uma noite anterior, ele sonhou que duas pessoas o procuravam e dizia esta mensagem: avise que ele está voltando. E aí no dia seguinte aconteceu esse episódio. Passou 2 semanas, o pastor Irineu teve um outro sonho. Já você vai entender onde eu quero chegar. E este sonho, ele viu um grande navio cheio de cárceres, e ele foi levado pelo Senhor a visitar cada um desses cárceres, prisão, e ele viu pessoas da igreja aprisionadas, sem orelhas, sem olhos, sem a boca, totalmente defeituosas, e ele no sonho perguntava: Deus, o que significa isso? E ele não entendia isso. E aquele navio estava em alto mar, de repente houve-se uma grande gritaria, estendeu-se uma rampa e aquelas pessoas começaram a sair correndo, e ele via pessoas do seu convívio, da igreja, e via no cemitério, pessoas nas tumbas, metade do corpo dentro das tumbas e metade para fora. E ele não entendeu isso, e as pessoas correndo, e ele queria parar, e vinha uma voz que dizia: não dá tempo mais. Uma luz se acendeu muito forte, e muita gente gritando: é ele, ele vem, e ele vem, ele está voltando, e ele vem, e ele querendo parar, e ele pensava: Deus, eu tenho que acudir, são pessoas do meu convívio, são irmãos e irmãs. E Deus dizia, aquela voz dizia, supostamente é Deus no sonho: não dá tempo mais, eles foram avisados. Irmãos, nós estudando esse sonho com o pastor Irineu, nós compreendendo esses sonhos, pastores olhando para isso com carinho e orando, buscando uma direção de Deus, nós entendemos que aqueles 2 homens eram anjos do Senhor, que veio confirmar uma palavra através de um sonho. Isso era no ano de 2001. E de vez em quando o Senhor me faz lembrar desse episódio, que foi um tempo marcante de intensa busca, porque depois que a gente escuta esse negócio, e era nada mais, nada menos que o tempo do arrebatamento, nos fez pensar na nossa vida, nos fez pensar qual o propósito de cada um de nós, como líderes, como pastores. Mas nesta noite eu quero conversar com você, eu tenho um pensamento para compartilhar com você sobre um padrão de vida de um cristão. Nós vimos conversando, quem estava aqui ontem, não é uma continuação, mas eu posso dizer para você que vai ser um complemento, porque isso faz parte da obra que o Senhor quer fazer neste tempo, neste lugar, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, e aí a gente vai complementando com esse sonho. Queria que você mantivesse ele na sua mente. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nós vamos ler apenas o versículo 14. Amém? Todos juntos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais uma vez, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, eu diria para você que essa é uma palavra de conforto. E começando com a mesma 3 palavras, eu diria que 3 letras, também é uma palavra de confronto. Você recebe isso no seu coração? Ai, Senhor. É uma palavra de confronto, mas eu também diria que é uma palavra de encorajamento, de mudança de paradigma. Nós estamos vivendo
2012 é o ano do governo. O Senhor te chamou para governar em todas as instâncias que você está vivendo. Aleluia. Você vai pisar com a planta dos seus pés e você vai declarar que este lugar é seu. Então é o ano do governo. Mas para exercer esse governo, eu comentava com a Cris que cada ato da liturgia de hoje veio confirmando essa palavra, né? Deus vai fazendo essa obra no nosso coração. Então é uma palavra de conforto, de encorajamento, de confronto, mas eu vou precisar que você preste atenção no que o Senhor vai revelar no seu coração. Porque é uma palavra de revelação. Porque quando a gente pensa em quebrar paradigmas, quer dizer, eu estou caminhando desse jeito e agora não dá mais para continuar. E eu preciso mudar o paradigma, mudar o pensamento. E não se muda de pensamento sem considerar isso aqui. Porque eu e você somos cristãos e nós temos uma única vida. E essa vida corresponde a Deus, a ser um cristão. Então, nós somos convidados a isso. Esse texto fala da importância da santificação. Eu diria, amados, que santificação é um assunto muito suspenso nos anais da teologia do Brasil, talvez do mundo. É um assunto que a gente não gosta muito de conversar. Santificação, deixa eu te dizer, dá trabalho. Dá trabalho mental, dá trabalho de postura, de escolhas, de sabedoria. Santificação dá trabalho. E nós temos vivido um tempo de grande conforto nesta área. Você não escuta muito esse tipo de pregação sobre santificação. Mas ela é urgente. Nós temos que tirar esse tema que está suspenso e trazer para a nossa vida, porque a nossa vida tem um alto potencial na presença de Deus quando nós somos santos. Metade das coisas que nós sofremos ao enfrentarmos dificuldades seriam minimizadas se tivéssemos santidade. A santidade, ela reveste você de poder. Embora existe uma fala que nós devemos procurar a presença de Deus, e isso é tudo, porque a presença nos dá um lugar de poder, ela nos reveste de poder, mas eu diria para você que santidade acelera esse processo. Você comparece santo na presença de quem é santo. Então, santidade traz poder. E sabe, amados, nós estamos vivendo um tempo que não podemos mais nos escusar de poder. A cada dia que o fim se aproxima, eu e você precisamos de poder de Deus. Muito daquilo que Deus quer fazer na sua vida é por causa do poder que Ele quer investir em você, ingerir em você para você tocar outras vidas. Esse poder não é seu para você manipular pessoas, mas para você tocar pessoas. A urgência de Deus, a grande expectativa de Deus é que você toque pessoas por causa do poder dEle que opera na sua vida. Efésios 3:20. Segundo o poder dEle que opera nas nossas vidas. Então, você e eu somos chamados a experimentar esse poder. E eu diria para você, não tem volta. Não tem volta. Então, esse texto fala de santificação, mas não somente do aspecto rígido, necessário da santificação. Mas vemos que esse texto também não é uma opção. Ah, eu quero ser santo. Olha, eu resolvi ser santo esta semana. Mas semana que vem eu não quero ser santo. Ah, não, eu resolvi ser santo este mês. Este mês eu vou ser santo. Vou fazer tudo direitinho como manda o figurino. Mas o mês que vem eu já não vou ser tão santo. Esse texto não é opção. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse ser, sem a qual, é como se fosse uma condição, sem a qual você não vai ver o Senhor. Ponto. Então, não é uma opção. Ah, semana que vem eu não quero ser santo. Esse texto não abre essa possibilidade, não é uma escolha pessoal. Ah, é como se eu dissesse assim, eu resolvi ser salvo agora e o mês que vem eu não preciso ser santo, ser salvo. Não existe essa possibilidade, né? Ah, eu vou frequentar tal lugar agora, então eu não preciso tanto de santidade. Eu posso ser menos santo. Existe isso? Não existe isso para nós. Nós somos santos ou não? Esse texto fala de uma exigência inegociável no reino de Deus. Deus não abre mão deste padrão e Ele estabelece a santificação.
O caminho de nós nos aproximarmos dele é a santificação. Então, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando o texto diz ninguém, ele diz ninguém. Ele diz o negro, o branco, o amarelo, o rico, o pobre, o culto, o inculto, o jovem, o velho. O texto diz ninguém verá o Senhor sem santificação. Então, é uma condição que Deus não negocia. Ele não abre mão deste valor. Qual o valor? Santificação. Este é o valor para o reino de Deus. Amados, toda a ministração que você ouve desse púlpito, que você ouve em qualquer outro púlpito, na tua casa, através de um CD, na internet, tem que ter essa regra sine qua non. Santificação é um padrão de Deus para a nossa vida. É isso que nos distingue de qualquer outra pessoa, de qualquer outra, entre aspas, colchetes e etc., religião. Santificação fala da distinção entre aquilo que é santo, aquilo que é profano. Então, santificação fala da distinção entre o santo e o profano. Aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Santo é puro. E aquilo que não é santo é impuro. Santificação é cortar, separar do mal, do pecado, da iniquidade, da imoralidade. Para. Isso é santificação. Separar do mal para Deus, separar do pecado para a santidade. Isto é santidade. Separação para uso exclusivo de Deus. Então, o autor de Hebreus escreve esse versículo e ele nos convida a colocar no lugar aonde você vai mais. Se você vai mais ao espelho, você põe lá. Se você vai mais à geladeira, você põe lá. Amém? Por quê? Porque isso tem que fazer parte intrínseco da minha caminhada com Cristo, da minha vida com Cristo. Ninguém verá o Senhor. Então isso é inegociável, é assim. Não tem como ser mais ou menos santo. Talvez você pense, algumas coisinhas, aqui eu sou santo, já outras ali, não tem como. Esse pé aqui é santo, esse aqui não. Não tem jeito. Não tem como para Deus. Essa mão é santa, essa aqui não é não. Esse olho é santo, esse aqui não é não. Fala para o teu irmão aí do lado, não tem como, não tem jeito. Não tem jeito. Porque o estilo de vida de Deus para nós é santidade. Sabe quando dá trabalho você falar do amor de Deus, mas se você viver esse tempo de santidade vai ser muito fácil? Amém? Porque a santidade, ela grita para o mundo. Ela muda os conceitos, ela muda a maneira como você fala do amor de Deus. Porque a tua vida grita para o mundo o quanto você é santo. E quando você é santo, quando você busca essa santidade, o mundo está olhando para você e ele está reconhecendo você. E existe um quê na tua vida de diferente? Existe alguma coisa de diferente na sua vida que toca as pessoas? Então a Bíblia diz que santificação é uma exigência, porque Deus é santo e para que a gente possa se aproximar de Deus, nós precisamos de santidade. Então é importante saber que Deus já providenciou tudo para que pudéssemos alcançar a santidade. E claro, eu e você nós sabemos disso. Ele já providenciou o meio para que pudéssemos alcançar a santificação. Amados, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio uma vez à terra. E veio como criança, como menino, mas a Bíblia também diz que ele voltará uma segunda vez. E quando lemos esse texto, nós falamos da santificação, está falando de que não veremos o Senhor. Ele está mencionando que esse nosso encontro, essa nossa apresentação diante de Deus depende da minha santidade, da sua santidade, da nossa santidade. Quando aprendemos que Jesus voltará pela segunda vez, a Bíblia diz que nós necessitamos desse padrão de santidade para ver o Senhor, para morar com o Senhor. Mas o fato é que sabemos muito da primeira vinda de Jesus, onde Ele nasceu, como Ele nasceu, e sabemos pouco da segunda vinda do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos mais perto da segunda vinda.
mais próximo da segunda vinda, porque estamos muito mais distante do Jesus menino e muito mais próximo do Jesus Rei, Senhor de tudo, que um dia voltará. Amados, cada Natal que se comemora, estamos mais próximos do Rei e Senhor e do Juiz que está se aproximando. A primeira vez Jesus veio como menino, a segunda vez ele voltará como homem guerreiro, poderoso, Senhor e Juiz. A primeira vez ele veio numa manjedoura e habitou por um tempo entre os animais, e a segunda vez ele virá montado num cavalo branco, cantamos, e vai cavalgar sobre as nações da terra com poder e majestade. A primeira vez Jesus foi envolto em panos e colocado na manjedoura, mas a segunda vez Jesus virá com vestes brancas salpicadas de sangue. Ele vem com poder e majestade. A primeira vez ele veio com um olhar de bebê, dócil, meigo, mas a segunda vez ele vem com os olhos como que chamas de fogo. A primeira vez ele veio com uma voz de bebê, mas a segunda ele virá com voz de muitas águas. Quando ele abrir os seus lábios, você e eu vamos ficar surdos pelo barulho, pelo poder da sua voz. A segunda vez ele virá com o rosto como o sol que resplandece na sua maior força. A primeira vez Jesus veio e apenas um grupo de pastores que estava pastoreando o seu rebanho, lá perto de Belém do Judá, pôde ir visitá-lo, no momento do seu nascimento. Mas a segunda vez a Bíblia diz que todo olho o verá. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Todo olho o verá. Todos contemplarão Jesus voltando. E o texto diz que sem santificação ninguém habitará com ele. Ninguém verá o Senhor. Isso é muito central na vida do cristão, na nossa vida. É isso que eu quero dizer para você, e esse é o título dessa mensagem. Isso é muito central na nossa vida. Santificação é um tema central da minha vida, da sua vida. Então nós poderíamos pensar que Jesus, vamos fazer um simulado, Jesus voltou ontem. Onde eu e você estamos hoje? Vem uma pergunta: quem são aqueles que subiram para estar com Ele? Aí você entende do sonho. Quem são aqueles que ficaram para estar de fora? Existe uma resposta para isso? Existe. Queria convidar você a abrir em Apocalipse 22, 12. É a resposta que procuramos, porque se Jesus voltou ontem, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Tá, é só um simulado, não se desespere. Se você já assistiu o Globo Repórter sexta-feira, deixa tudo isso para lá, né? Hoje o irmão na escola dominical deixou bem claro que nós estamos seguros em Cristo, amém? Aleluia, não senti muita firmeza, mas tudo bem. Apocalipse 22, 12. Aqui está a resposta que precisamos. Diz assim o texto da palavra de Deus: e eis que venho sem demora. Eu não sei quanto a você, mas esse texto já me faz descolar a carne dos ossos. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Presta atenção nisso, amados. Eu sei que a gente tem mania de evitar Apocalipse, por causa desse tipo de texto, mas é urgente. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Olha aí a resposta. O que está escrito depois? Fora. Aguentem um pouquinho, eu sei que você está desesperado, mas fora. O texto diz: fora ficam os cães, os feiticeiros. Você quer ler, né? Eu sei que você quer ler para fixar bem isso, para nunca mais esquecer. Então vamos ler junto comigo. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Gente, isso aqui é um texto mais clássico de santidade do que esse? Senhor, eu vou falar sobre isso.
Estou aqui tendo uma discussão com o Espírito Santo. Jesus. Jesus voltou ontem, onde eu estarei? Quem ficou de fora? Os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os assassinos, idólatras e aqueles que amam a mentira e falam a mentira. Eles não subiram, eles ficaram para a perdição eterna, não entrarão, não reinarão com o Senhor, não permanecerão na presença do Senhor. Ponto. A gente pode orar, ir embora. Eu vou entender se você fizer isso. Mas eu quero te desafiar a ficar comigo mais um tempo aqui. Em nome de Jesus. Vamos ver cada um deles? Quem são os cães? Não é o seu cãozinho bonitinho, peludinho da sua casa. Não tem nada a ver. Não é. O que significa isso? Quem são os cães? No Oriente, um cão, naquela época, era considerado um animal imundo. Ele era semi-selvagem. E ele se alimentava de carniça, de lixos. E se a gente aplicar isso espiritualmente falando, se a gente aplicar esse conceito de cão, o cão é aquele que se alimenta da degradação moral, da imoralidade. Espiritualmente falando, ele causa inimizade, dissensões, porfias, facções, pelejas, ciúmes. É assim que trabalha o cão. É assim que existe e vive o cão. Inimizade significa desafeição, aversão, aquele que repudia o seu próximo, que despreza o seu próximo. E espiritualmente falando, essa pessoa é um cão. Eu queria falar uma coisa para você, o Espírito Santo está pedindo para mim falar uma coisa. Eu queria que você abrisse a sua mente em nome de Jesus, amém? Antes de você ficar assim questionando a palavra, né, abra sua mente para você receber isso vai ser precioso para o seu coração. Então, um cão é aquele que causa dissensões, do grego quer dizer dicostasia, que significa colocar-se à parte. Você vai entender o que eu vou exemplificar agora. Por exemplo, tem uma programação na igreja e você diz assim, eu não vou. Dicostasia. Eu já esperava a sua cara. Mas é isso aí. Dicostasia. Você se coloca à parte, sabendo que a programação é para você, então isso é dissensão. Isso é uma característica, me perdoe, do cão. Porque muita gente já traduziu essa palavra como cão olhando para o capeta. Mas no primeiro momento ainda não é, uma ingerência dele, talvez. Então, no sentido espiritual, é assim. Quando se tem um projeto, um trabalho, onde o corpo deverá estar unido em prol desse projeto, a pessoa diz, não vou participar, não vou me envolver. Ela se afasta, ela se coloca à parte, seja por qualquer motivo, ela nunca se envolve, nunca se compromete, nunca apoia, nunca está inserida no projeto de Deus. Amados, isso é dissensão, isso é dicostasia, colocar-se à parte, caminhar à margem. Tem um trabalho e você boicota, ninguém nunca pode contar com você, com essa pessoa. Então, falando espiritualmente, esse indivíduo é um cão. O cão causa facções, irmãos. Ele tem um espírito de partidarismo, do grego aireses. Por exemplo, estamos trabalhando um tema, não sei qual tema aqui. Mas alguém chega para o pastor Levi e diz assim, olha, não conversei nem com o Levi, não sei de nada, estou chegando agora. E ele também, por acaso. Tem um tema e de repente alguém chega e fala, viu pastor, eu não concordei com esse tema. Amados, isso é aireses. Aireses tem uma raiz do grego, além de partidarismo, quer dizer rebeldia. Isso é aireses, é um espírito partidário. Como quem trabalha em oposição, mas caminhando do lado. O cão, espiritualmente falando, ele causa porfias. O que é porfias? É discussão com o propósito de disputa. Eu vou começar a debater com você, eu vou debatendo, para que meus argumentos vençam você. O cão tem esse comportamento.
ele entra na igreja, entra no meio do rebanho, ele começa a discutir, começa a dizer, isso não é verdade, não é bem assim, a Bíblia não é bem assim, ele começa a trazer dúvida, semear divisão, começa a porfia no meio do povo, no meio do rebanho, e coloca insegurança no coração das ovelhas. Então, em nome de Jesus, acorda, você não tem que ouvir isso, você tem que repreender isso. Esse é o processo de santificação. O cão, espiritualmente falando, ele causa peleja, combate. Ele resiste a Deus, ele resiste à palavra de Deus. Então, quando nós estamos pregando a Bíblia, a pessoa vem e diz, isto não é bem assim, viu? Isso aí já foi lá no passado. Não posso aceitar isso como verdade, como realidade. Então, ela duvida da palavra, ela discute, ela relativiza a palavra. Ela questiona a veracidade da palavra de Deus, isto é o cão que faz. Por último, na gama de qualidades do cão, ele causa ciúmes. Ele provoca, ele insta ciúmes. Ele se envolve em estratégias para gerar ciúme. O indivíduo que trabalha para dividir e não somar. Jesus voltou ontem. E os cães ficaram de fora. Mas não somente estes que têm esse comportamento, que fazem essas coisas, mas o texto também diz que os feiticeiros ficaram de fora. Aí você vai dizer, pronto, agora acabou essa mensagem, porque eu não sou feiticeiro, eu sou cristão, não tem nada a ver isso com a minha vida. Tchau, pastor Cláudio, muito prazer. Feitiçaria, amados, presta atenção nisso, é o controle. É o controle ou a influência sobre pessoas para que essas pessoas façam coisas que elas não gostariam de fazer. Isso é feitiçaria. Elas fazem as coisas, né? O texto diz, os feiticeiros ficaram de fora. Feitiçaria é o controle ou a influência sobre pessoas. O feiticeiro, ele manipula a pessoa para que ela faça o que ele quer, mas não o que essa pessoa quer fazer. Então, isso é feitiçaria. Então, existe feitiçaria, onde se usa realmente os espíritos malignos para influenciar e controlar pessoas. Existe essa feitiçaria, existe isso. Mas existe também outra forma de feitiçaria, por exemplo, quando uma pessoa diz, o Senhor me disse, sem que o Senhor tenha dito. Isso é feitiçaria. E eu não preciso gerar nenhum esforço no teu coração para você perceber que nesse tempo que nós estamos vivendo, existem muitos feiticeiros por aí. Isso é feitiçaria. Ficaram de fora os feiticeiros. Quando a pessoa diz, o Senhor me disse, com o propósito de levar aquela pessoa a fazer algo que ela quer que a pessoa faça, feitiçaria. Muitas vezes através da oração horizontal. Quando você faz oração para que a pessoa ouça, você não está falando com Deus, mas está falando aqui para a pessoa, está manipulando ela, gerando ela para uma circunstância, feitiçaria. Amados, os feiticeiros sempre querem manipular os sentimentos e as emoções de outrem. Por exemplo, quando a esposa usa o corpo para conquistar algo que o marido não gostaria de lhe dar. Quando a esposa muda o tom de voz, quer manipular os sentimentos e as emoções do marido para alcançar os seus objetivos egoístas, egocêntricos e pessoais dela. É feitiçaria. Mulheres, fiquem calmas, já vou chegar no marido. Isso é feitiçaria. Jesus voltou ontem, quem subiu e quem ficou. Isso é muito sério. Quando a esposa prepara aquele prato saboroso, maravilhoso para o marido, e é o prato que ele gosta, que ele mais gosta. Só que por trás daquela refeição existe um alvo, existe uma manipulação, um controle, existe o desejo de influenciar por ganho pessoal. Isso é feitiçaria. Quer dizer que eu não posso mais cozinhar para o meu marido? Pode, deve. Mas só porque você o ama, não porque você tem algum interesse. E os maridos? Aleluia. O esposo que encobre o quanto ele ganha, porque ele tem interesses particulares e escusos.
Qual é o salário dele? A esposa nunca sabe. Porque ele tem seus projetos e planos pessoais. Então, para ele poder usar esse dinheiro sem que ela, né, vai dizer, por exemplo, olha, tem essa situação aqui em casa, nós estamos vivendo essa situação. Então, ele não conta, isso é feitiçaria. Né? Ou então, quando ele manipula, trazendo algum presente, por trás daquele presente existe um nó, um problema, feitiçaria. Ele traz um presente porque ele tem um projeto e sabe que vai confrontar com a santidade da palavra, então ele precisa de apoio da esposa para esse projeto. Eu vou dar um carro. As irmãs recebem? Não desse jeito, em nome de Jesus não recebem. Eu vou dar um carro para minha esposa. Então eu vou compartilhar um projeto com ela, ela fica bem mansinha, aí eu distorço isso. Né? Então, muitas vezes os maridos estão exercendo feitiçaria sobre as esposas. Amados, isso é muito sério. Os pais exercendo feitiçaria sobre os filhos. Os filhos exercendo feitiçaria sobre os pais, não contando a verdade, não falando a verdade do que realmente está acontecendo em casa. Pois é, eu preciso te perguntar, Jesus voltou ontem, quem subiu e quem ficou? Mas existe também uma outra questão aqui, né? O texto diz que, olha lá, eu esqueci, me ajuda a lembrar. Fora ficam quem mesmo? Os cães, os feiticeiros e quem mais? Os impuros. Em algumas traduções, o adúltero. O texto diz que os adúlteros, quem são os adúlteros? Sim, são aqueles que traem o santo leito do matrimônio, que violam a aliança do matrimônio. O marido que vai atrás de outra mulher, isso é adultério. A mulher que vai atrás de outro homem, isso é adultério. Os adúlteros, diz a palavra, não entrarão no reino dos céus, está escrito. Mas existe também o adultério no pensamento, nas intenções, o adultério espiritual, quando você busca outros deuses, você está adulterando espiritualmente, porque você está traindo o seu Senhor e Salvador, o seu Deus. Quando você confia, por exemplo, talvez não seja o caso aqui, mas eu preciso citar, na cartomante, no horóscopo, quando confia na leitura das mãos, na cabala, quando você confia no espiritismo, quando você confia na pirâmide, quando confia na energização, quando você confia no pensamento positivo, isso é traição a Deus. Os adúlteros, diz a palavra, ficarão de fora. Tá bom, não tem nada a ver isso contigo, você está isento de tudo isso, aleluia, glória a Deus. Mas existe também outro tipo de adultério. Quando você adultera regras, contratos, palavra. Existe um contrato estabelecido e você vai lá e adultera, sem acordo, sem concordância. Você está distorcendo os fatos. Existem regras e você adultera essas regras. Eu sei que você já foi criança. Criança muda de regra quando está perdendo o tempo inteiro, né, na brincadeira. Então é só você lembrar como é que funciona isso. Por exemplo, existe um tipo de adultério. Aqui em Sengés tem estar? Estar? Não? Então vocês não vão poder adulterar nisso. Dê um glória a Deus bem alto. Porque em Ponta Grossa tem lá o estar, né? Mas vamos pegar esse exemplo mesmo assim. Você para no estar, lá em Curitiba também tem, né? Você para no estar e é 2 horas. Estacionamento. Tem aqui? Não, né? Então dê outro glória a Deus. Estamos só nós aqui, o prefeito não está aqui. Aleluia. Né? Mas em Ponta Grossa o prefeito estava lá e ele fez isso. Amém. Tudo tem seu objetivo. Mas não interessa, é uma lei. E a lei diz o seguinte, quando você parar, você tem que colocar o seu papelzinho lá. E são 2 horas da tarde e você coloca 14h10. Porque você olhou no retrovisor e não viu aquele pessoal da Zona Azul. Isso é adulterar. Isso é adultério. Irmãos, Deus está falando com você hoje. Você pode dizer um aleluia. Se você estiver meio acanhado, pode dizer assim, aleluia.
Porque comigo Deus fala muito com relação a essas coisas, misericórdia. Oh, Deus amado, Deus é tão carinhoso comigo. Deixa eu te dizer algo, existe uma seriedade na vida cristã, amados, que não se prega por aí. Você precisa estar inteirado desse padrão. Você precisa desejar intensamente viver isso, porque esse padrão, amados, é estilo de vida cristão. Você não consegue isso encostando em pessoas. Você consegue isso estando na presença de Deus, com Ele. Gastando quilometragem no seu lugar secreto, orando, lendo a palavra. É assim que você consegue isso. Então, você precisa estar inteirado desse padrão, dessa realidade diante de Deus. Porque, amados, ninguém pode fazer por você, é você mesmo que tem que fazer por você. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta de todas as coisas, até daquilo que falamos. E eu não sei quanto a você, mas eu me desespero com relação a isso. Para que quando Jesus voltar, amados, a trombeta soar, você e eu podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. E não vai existir medo. Você está liberto, você está pronto para subir, está pronto para aquilo que o Senhor espera de você. Esse é o objetivo dessa mensagem, para que você de uma vez por todas ande em retidão e santidade. E por causa dessa retidão você tenha poder e rios de água viva fluam de você. E você toque pessoas, você toque vidas. A Bíblia diz também que depois dos adúlteros também tem os homicidas. Ah não, pastor, chega. Eu não sou um assassino. Você pode dizer isso. Os homicidas, os assassinos, são aqueles que causam a morte de outra pessoa, morte física. E realmente você pode dizer: bom, olha pastor, eu não matei ninguém, sinceramente não estou com a intenção de matar ninguém. É verdade, você pode dizer isso. Glória a Deus. Amém? Que bom que você não tem intenção de matar ninguém fisicamente. Mas existe também algumas formas de suicídios, de homicídios, de assassinato, que muitas vezes desconhecemos e não reputamos como homicídios. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que com a sua língua você pode matar, você pode destruir. Você já matou alguém com a sua língua? Você já matou casamentos? Já matou relacionamentos, amizades? Já matou algum ministério da sua igreja com a sua língua? Já matou o ânimo do seu filho com a sua língua? Já matou a esperança e a expectativa de vida com a sua língua? Você já escravizou e subjugou o marido debaixo da sua língua? Já se subjugou e reduziu a esposa a um estado de escravidão na sua casa com a sua língua, marido? Existe morte e vida na língua. E a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Talvez você fale assim: credo, mas você está sendo muito duro. Credo. Ah, Deus. É que o texto, amados, não nos dá escolha. Não sou eu. É que às vezes você lê esse texto e pensa assim, sabe, você lê um texto e você fala: nossa, esse texto aqui é um texto duro, então nunca mais eu vou ler. Eu só estou lendo com você de uma forma diferente, não estou fazendo nada de especial aqui. Você já causou a demissão de alguém no emprego com a sua língua? Você já trouxe guerras, intrigas, confusões com a sua língua? A Bíblia diz que o homicida não herdará o reino dos céus. Onde estaremos quando Jesus voltar? Quem subiu, quem ficou? Porque a gente pensa que isso aqui nos dá uma segurança. A gente pensa que porque a gente está na igreja, e me desculpe, até no ministério, isso nos dá uma segurança. Mas isso aqui não segura ninguém não, é a sua vida que segura. O texto continua nos dizendo que, quem mais? Os idólatras. Ah não, pastor, agora é para acabar, né?
esse negócio não é possível, pastor. Eu não sou idólatra. Alô, eu estou aqui na igreja de crente. Eu não sou idólatra. Tá bom, você pode me dizer isso. Mas, amados, o que é idolatria? Idolatria é venerar deuses, objetos ou pessoas. É adorar coisas ou pessoas no mesmo nível de autoridade ou acima da autoridade de Deus. Ou seja, é dar importância a pessoas ou coisas mais do que a Deus. Isso é idolatria. Então a gente precisa conversar sobre isso, concordam? Amém? Vamos conversar sobre isso? Eu vou te dar um presente nesta noite. Presta atenção. Eu vou te dar uma maneira de medir a idolatria. Idolatria se mede pelo tempo que você gasta com aquilo que você acha que idolatra. Então, queridos, eu preciso falar com você sobre o seguinte. Pode ser que você não esteja idolatrando nenhuma estátua, uma imagem. Mas pode ser que você esteja idolatrando seu marido, sua esposa, seus filhos, a sua casa, o seu carro, o seu namorado, a namorada. Quem sabe idolatrando a empresa que você administra ou é proprietário. Idolatrando o seu emprego, os seus estudos, o seu dinheiro. É atrás do dinheiro que você gasta toda a sua energia? Quanto tempo você gasta do seu tempo, da sua disposição? Como você investe a sua concentração? Isso é idolatria. E quando chega na hora de ir para a igreja, quando chega na hora de uma reunião de oração, quando chega a hora de ir para um culto, você está tão cansado que você não tem disposição de ir. Isso é idolatria. Aquilo te rouba tempo, te toma tempo, te faz cansar, te distrai, te distancia. Isso é idolatria. Então eu e você precisamos medir isso. Pode ser que você esteja idolatrando o seu ministério, pode ser que você esteja adorando ou idolatrando, melhor dizendo, cantores. Será que você não tem alguns CDs e DVDs na sua casa de gente gospel que precisa ser queimado? Será que a gente não tem um objeto que ganhou ou se tornou um ídolo? Tornou-se um Deus? Ninguém pode se aproximar daquele objeto? Eu preciso contar isso porque o Espírito Santo está queimando meu coração. Eu sei que vocês vão dar risada, vão apontar com o meu dedo, mas eu vou perdoar vocês. Já estão perdoados. Amém? Brincadeira, gente. Quando eu comprei o carro, eu fiquei umas 3 semanas assim, porque fazia muito tempo que eu não trocava de carro, então eu fiquei umas 3 semanas meio com ciúme do meu carro. Eu não sei, mas, viu, homens, vocês fiquem bem sérios, porque isso tem a ver com a gente, sabia? Que as mulheradas são raras, as mulheres que passam por essa experiência, mas nós, é um negócio assim meio, né? Carro é um troço, né? Deixa eu falar a verdade para você, né? E umas 3 semanas eu fiquei meio assim, aí eu estava no centro da cidade, Ponta Grossa, e eu precisei frear porque um maluco atravessou a minha frente e um fusquinha bateu no carro atrás. Ao invés de glorificar a Deus porque eu não atropelei a figura rara que passou à frente, eu saí e fui direto para ver. Quando eu olhei que era um Fusca, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Tomara que não tenha feito nada no meu carro, né? E o Espírito Santo falou claramente para mim, porque quando eu entrei no carro, a minha filha estava possuída pelo Espírito Santo. Ela disse, pai, é só um carro. Isso é para mostrar para vocês que pastor também é humano, ele vai ao banheiro. Ele enfrenta esse tipo de situações muito de homem, de seres humanos, né? E que você tem que aprender com o Espírito Santo, não tem mais ninguém para ensinar. É o Espírito Santo que tem que ensinar a gente. Aí, muito bem, em outubro do ano passado, nós fomos, a gente tem uma cadela chamada Mel, e nós fomos lá numa feira de filhotes do grupo Fauna. E aí nos encantamos, eu também, queria confessar isso aqui em público, mas eu também gostei de uma cadelinha. Aí pegamos. Pegamos a Fanny. E achamos que ela era a cadelinha mais simpaticinha, assim, e bem calminha que tinha.
Lê de engano, porque se você notar, e eu deixei para você ver, depois se quiser ver, ela comeu a traseira do meu carro. E eu disse, Deus, tem certeza que o Senhor criou esta cadela ou é um cabrito? Porque ela pula que nem um cabrito. Sei que você já conhece, você deve ter cão em casa, cachorro, porque cão é esse negócio, não, melhor não, cachorro, né? Vamos dizer assim, né? Então, amados, Deus ensina a gente em relação a isso. Das coisas mais simples, as coisas grandes do Senhor, porque existe um padrão de santidade. E Ele vai te ensinar, porque o dia que você bateu no peito e disse, eu sou cristão, a partir desse momento o Espírito Santo vem te ensinando. Eu sei que tem lições difíceis de aprender, tal como essa, na questão da idolatria, mas amado, eu vou dizer uma coisa para você. Se aquilo tornou-se um ídolo para você, tornou-se um Deus, se ninguém pode se aproximar daquele objeto, ninguém pode se aproximar porque era da avó, do tataravó, se alguém chegar, você faz um escândalo, você precisa destruir esses ídolos. Isso é idolatria. Pode ser que você tenha um esportista, um atleta como ídolo, pastores como ídolos, líderes como ídolos. Pode ser que você tenha o físico, o corpo como ídolo. Quem sabe você gasta 2 a 3 horas por dia em ginástica, mas não gasta 15 minutos em oração e leitura da palavra. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer ginástica. Faça mesmo, para que Deus possa te usar com saúde. Mas isso não pode ser mais importante que Deus. Então você gasta um tempo com a ginástica, mas não gasta tempo com o Senhor. Então os valores estão invertidos. Gastou muito tempo é idolatria. Então é o valor que você dá, amados. O valor que você atribui para aquilo. E isso não pode estar acima do nosso Deus. A Bíblia diz que os idólatras ficarão de fora. Eu queria trazer isso para você, porque de repente a gente fica mesmo, queridos, durante todo o tempo muito seguro no lugar de pedra. Mas é o coração que precisa ser transformado. O texto diz que, por último aqui, aleluia, glória a Deus, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Agora você deve ter falado, eu não minto. Eu não minto. O texto diz que os que amam e praticam mentira, os mentirosos, a Bíblia diz, não subirão. Mentir é faltar com a verdade. Mentira é a incoerência entre aquilo que você fala e entre o que realmente aconteceu. É a incoerência entre o dito e o ocorrido. Algo que aconteceu algo. E se você vai reportar aquele acontecimento de uma outra forma ou de forma diferente, isso é uma mentira, isso não foi assim. O mentiroso, ele não encara a realidade, ele foge da realidade e tenta se proteger através do falso, do engano. Mentir também é encobrir a verdade, é silenciar depois de uma falta cometida. Então, por exemplo, você cometeu uma falha e não declarou a falha como sua. Você é um mentiroso. Os mentirosos, a Bíblia diz, não herdarão o reino dos céus. A expectativa de Deus é que a igreja esteja como uma noiva sem mácula, pronta para quando essa luz e as trombetas soarem e ecoarem na terra, a igreja, eu e você, estejamos prontos para subir com o noivo. Eu anseio a presença desse noivo. Eu quero que isso aconteça. Mas a igreja a noiva tem que estar preparada. Então deixa eu te dizer algo, não importa quantos anos você tenha de igreja, não vai subir. Se você mentir, você não vai subir. A mentira é contrária tanto à lei da verdade como à própria lei de Deus. Irmãos, a Bíblia declara que a mentira nos torna semelhante ao diabo, que é o pai da mentira. Então não se pode trabalhar no princípio de Satanás. Se você diz, eu sou cristão, mas você mente, você está trabalhando no princípio de Satanás. Ele simplesmente vai dar pulo dessa altura. Ele vai dizer, que bom,
Que bom que aquela ovelhinha daquele outro lá, ele não vai falar o nome de Jesus, então, daquele outro lá está mentindo. Então eu posso usar, eu posso manipular a vida dele, a vida dela. A Bíblia nos diz isso, a principal característica do diabo no ser humano é a mentira. Presta atenção nisso, não estou falando do cristão, estou falando do ser humano. A Bíblia é a principal característica do diabo no ser humano. A Bíblia é uma mentira. A mentira, vamos voltar aqui, eu já estou viajando, volta comigo aqui. A mentira é a principal característica do diabo no ser humano. Que bom que fosse a Bíblia. Aí não seria do diabo. Embora a palavra de Deus diz que o diabo conhece a Bíblia e treme. Então, você consegue imaginar se houvesse uma cura profunda na nação brasileira e não houvesse no meio político nacional nenhuma mentira? Que tremendo que seria! Você consegue imaginar o que isso poderia surtir nesta nação? Imagine no nosso estado, prefeito, você não está aqui agora, porque eu vou ter que falar. Imagine na nossa cidade, se não houvesse mentira. Tá bom, vamos esquecer o Brasil, o estado e a cidade. Vamos imaginar na nossa família, se não houvesse mentira. Vamos reduzir mais ainda, se na nossa vida não houvesse mentira. Imagine se você então pessoalmente não mentisse, que padrão de liberdade você alcançaria para viver, como seria leve viver se a mentira não nos escravizasse tanto assim? A Bíblia diz que a mentira é proibida. Em Colossenses 3,9 diz: não mintais uns aos outros. A mentira é uma abominação contra Deus. Jesus voltou ontem. Onde estaria eu e você? Quem subiu e quem ficou? Os que ficaram são os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os assassinos, os idólatras e os mentirosos. Eu nem quero saber se você subiu ou ficou. Eu quero dizer para você que a boa notícia é que dá tempo. Eu quero dizer que a boa notícia é que você está aqui hoje. Que nós estamos aqui e dá tempo para mim e para você. E olha, de uma forma muito simples, porque no Salmo 118, versículo 6 diz que o Senhor vela pelo simples. Então, quem complica Deus somos nós. Então, de uma forma muito singela, eu quero dizer para você, mas se esse cara fizer apelo, eu não vou aceitar. Porque posso ser enquadrado nesses itens que ele citou aí. Vou te falar uma coisa, meu irmão, preocupe-se com a sua vida. E eu queria dizer uma coisa para você com toda a singeleza do coração. Eu, quando tenho apelo, eu saio correndo. Então eu quero fazer isso com você nesta noite. Não importa se você foi pego em algum lugar aí. Aleluia, dê glória a Deus, diga assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor está tendo misericórdia para com a minha vida, e está mostrando algo acerca da minha vida que eu tenho que mudar, que eu tenho que resolver, que eu não posso deixar isso da forma como está. Porque se o Senhor, e ninguém sabe a hora, voltar, como que você vai fazer? Qual é a explicação que você vai dar? Você vai correr o risco de perder o céu por uma bobeira? Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Você vai ter um tempo para estar conversando com o Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Essa é uma palavra de confronto, mas é de encorajamento. É uma palavra de revelação, é uma palavra de vitória. É uma palavra, amados, que você pode se tornar irresistivelmente cheio do poder de Deus por causa da santidade que ela provoca em você. Do desejo que o Senhor tem que você responda para Ele com um sim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor está me dizendo isso. E nesse ponto eu não consigo caminhar, eu estou preso aqui. Senhor, nesse ponto a minha vida está com vazamento. Então eu tenho que mudar de atitude, eu tenho que mudar, Senhor, porque o Senhor está mostrando isso para mim. Amados, muitas vezes nós fazemos coisas que eu mencionei aqui sem que a gente se dê por conta que é pecado, que está errado.
Sabe, nesta noite o Senhor te diz, é a tua hora de resolver. Sabe quando você está lá no teu lugar secreto, ansiando por zerar as circunstâncias da sua vida? É hoje, não é amanhã. E às vezes, como a Bíblia diz em Colossenses 2,13, que Jesus envergonhou Satanás, encravando aquele escrito de dívida publicamente. Jesus envergonhou Satanás publicamente. Eu quero dizer que a única forma de você envergonhar a Satanás é você se expondo e dizendo, Deus, ninguém vai perguntar para você se você tem matado, se você tem adulterado, ninguém vai perguntar isso. O Espírito Santo está tocando no teu coração. Se você tem mentido, mas sabe, não dá tempo mais para brincar de ser cristão. Essa é a grande verdade. Então, eu quero te convidar nesta noite a fazer desse lugar aqui um altar, o altar do reencontro. Eu não sei, a igreja está de olhos fechados, eu não sei quantas pessoas nos visitam hoje, se há visitantes ou não, mas o Senhor diz o seguinte, se você está aqui nesta noite, você ouviu esta palavra, e você se pergunta, Deus, eu tenho vivido esse drama na minha vida. Você está aqui nesta noite e você diz, eu preciso de Deus, eu preciso zerar a minha vida, eu preciso do Senhor. Você está aqui nesta noite e você diz, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero ter um padrão de santidade da qual o pastor acabou de dizer. Um padrão que não mente, um padrão de santidade que não mata ninguém com a língua, um padrão de santidade que não adultera. Se você está aqui nesta noite, está visitando esta casa de oração, e você diz, eu quero Deus, a igreja está de olhos fechados, eu quero pedir que você levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Se você que está nos visitando nesta noite, você que está nos visitando nesta noite, amém? Amém. Quero orar por você, eu quero pedir uma gentileza para você. Você que levantou a mão, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Vem aqui, querida. Vou pedir para alguém do ministério aqui acompanhar a irmã lá. Vem. Amém. Muito bem, pode ficar aqui. A igreja continua de olhos fechados. Eu tenho mais uma coisa para pedir, para falar. Talvez você esteja aqui nesta noite e você também está visitando de repente a igreja e você se desviou por algum motivo. E hoje é o dia da volta para a casa do Senhor, para a casa do Pai. Hoje é o dia de voltar para o Pai. E você deseja isso? Pega uma de suas mãos, eu quero abençoar a tua vida. Talvez você... Amém. Vem aqui, irmã, por gentileza. Então é o tempo de retornar para a casa do Senhor. Amém. É o tempo de retornar para a casa do Pai. Amém. Nós vamos repetir uma oração juntos, a igreja vai acompanhar. Diga assim, Deus. Toda a igreja pode acompanhar essa oração, amém? E esses que estão aqui na frente também. Senhor Deus, eu entendi nesta noite que eu preciso do Senhor. E por um tempo, Pai, eu andei afastado de Ti. Mas nesta noite, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. E faço isso por compreender nesta noite o padrão de santidade que o Senhor exige para a minha vida. Pai, eu declaro que Satanás não terá mais nenhuma influência sobre a minha vida. Eu agradeço pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Mas então, não são apenas estes. Estes foram para dois apelos específicos.
Mas eu quero falar com você que está aqui nessa noite. Eu quero pedir que esse púlpito seja retirado daqui, porque é o seguinte: Deus, através do Espírito Santo, me incomoda para dizer uma coisa para a igreja. Você precisa vir e acertar isso na presença do Senhor. Essa não é o tipo de palavra que tem que passar desapercebido de nós, amados. Isso é muito sério. Talvez você fale assim: não, eu não tenho nada, isso não me tocou. Eu vou dizer para você: é impossível. Então eu quero te abençoar nesta noite. Eu quero orar com você. Eu quero que o Senhor venha sobre a tua vida com poder e Ele te cure, te restaure, para que você alcance no Senhor aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, diante disso, eu quero convidar você a vir à frente. Quero convidar o pastor Levi, quero convidar os irmãos do ministério que nos ajude. Nós queremos orar sobre isso, amados. É sobre isso que nós vamos orar. Se tem alguma coisa no teu coração que nessa palavra coube a você, nós não vamos perguntar, nem vamos fazer uma enquete para você aqui. Olha, isso que sabe. Não, nós vamos orar com você, amado. Você vai chegar na presença do Senhor. Eu tenho certeza que da água você renascerá, do poder de Deus você renascerá, e Deus vai falar grandemente no seu coração. Pode subir aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, nós vamos declarar a bênção do Senhor. Nós queremos nesse momento despedir aqueles que porventura desejarem retornar para o seu lar, para a sua casa, enquanto nós estaremos à disposição para orar por cada um desses irmãos conforme o Espírito Santo nos dirige. Pai, em nome de Jesus, agradecemos este tempo contigo, com a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu falastes profundamente aos nossos corações. Agora, Pai, despede esses que vão retornar para o seu lar, para a sua casa, debaixo da tua graça e debaixo do teu poder. Faz isso e continua ministrando nesses corações aqui, Senhor, destes que permanecem aqui para um momento especial de oração. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Edenilson, por favor, está nos ajudando aqui, por gentileza. Mas você que está aqui, existe uma disposição no seu coração que o Espírito Santo conta com ela. Você vem para cá porque tem coisas na palavra que foi mostrado para você e alertou teu coração. E por conta disso você vem porque deseja muito receber a restauração do Senhor. É só com esse coração que você precisa vir. E você diz assim: Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso, Senhor. Eu quero essa restauração. E quando você vem por causa dessa restauração, o Espírito Santo vem sobre você. E Ele te toma com poder e traz de volta a alegria de servi-lo, a alegria de estar na presença do Senhor. Então é essa disposição que eu quero falar com você. Venha disposto a começar do zero com o Senhor.